Olá, professor Palma do Meditando Direito. Sempre que nós vamos estudar uma nova disciplina jurídica, é muito importante nós observarmos qual é a sua finalidade, qual é a sua função, qual é a sua razão de existir, qual é o seu propósito. Quando nós vamos estudar o direito penal e nós vamos então buscar nos manuais de doutrina a opinião dos estudiosos a respeito de qual seja a finalidade do direito penal, nós invariavelmente encontramos a afirmação de que a finalidade do direito penal é a proteção dos bens jurídicos fundamentais. Com todo respeito e humildade, ouso discordar dessa opinião. Na minha opinião, a razão de ser do direito penal, a sua finalidade, o seu propósito, o seu objetivo, a razão, a justificativa da sua existência não é essa. O direito penal tem por principal objetivo, por razão de existir, a proteção da vida em sociedade. O direito penal, ele busca produzir a pacificação da sociedade. Por quê? Porque toda sociedade, para poder existir, para poder subsistir, para poder prosperar, para poder evoluir, ela precisa de um mínimo de paz e de equilíbrio. O direito penal, ele atua justamente para produzir esse mínimo de paz e de equilíbrio que a sociedade precisa para existir, para prosperar, para progredir. Então, a razão de ser, o propósito, o objetivo, a justificativa para a existência do direito penal é a proteção da vida em sociedade, é a produção daquele mínimo de equilíbrio, daquele mínimo de paz de que a sociedade necessita para poder existir, para poder prosperar. Esse é o seu propósito, esse é o seu objetivo. Para atingir esse propósito, para alcançar esse objetivo, o direito penal realiza várias funções. Uma das funções que o direito penal realiza é a de proteção dos bens jurídicos fundamentais. Então veja, entendo que a proteção dos bens jurídicos fundamentais é uma função que o direito penal exerce para atingir a sua especial finalidade e razão de existir, que é a proteção da vida em sociedade, a pacificação da sociedade, a produção de uma sociedade mais pacífica e tranquila. Como função do direito penal, então, ele atua promovendo a proteção dos bens jurídicos fundamentais. Os bens jurídicos fundamentais são aqueles considerados como mais importantes para a vida das pessoas e da sociedade. Quem seleciona esses bens jurídicos é o próprio direito penal, através da atuação do legislador, por isso que o direito penal tem como característica uma escala de valores. O direito penal vai valorar os bens jurídicos e estabelecer quais são os bens jurídicos mais importantes e fundamentais, dignos de receber a proteção, a tutela do direito penal. Essa escolha desses bens jurídicos vai variar no tempo e no espaço. As diversas sociedades espalhadas pelo mundo possuem escala de valores diferentes e mesmo uma mesmíssima sociedade, dentro da sua história, acaba variando essa escala de valores. O que já foi muito importante um dia, talvez não seja mais hoje. O que é muito importante hoje, talvez já não seja amanhã. Mas é fácil a gente perceber que existem alguns bens jurídicos que devem sempre figurar nessa escala de valores, recebendo a proteção do direito penal, como, por exemplo, a vida, a integridade física, a liberdade sexual, a honra, a dignidade, o patrimônio, não é? Mas essa não é a única função do direito penal, que exerce outras. O direito penal atua, por exemplo, é uma sua função atuar como instrumento de controle social. Veja, é importante notar que o direito penal, o direito, não é o único instrumento de controle social. Instrumento de controle social são os mecanismos e os instrumentos que existem a disciplinar a atuação dos indivíduos na vida em sociedade. O instrumento de controle social atua disciplinando o proceder, a conduta dos indivíduos. Além do direito, nós temos aí a religião, a moral, a ética, são todos instrumentos de controle social. O direito penal, então, é mais um dos instrumentos de controle social, mas não é o único. Uma outra função que o direito penal exerce, muito importante, é a função de garantia. O que significa essa função de garantia? O direito penal estabelece quais são as condutas criminosas e quais as sanções a serem aferidas. Isso significa dizer de que desde que eu respeite todas essas condutas, todas as outras condutas eu posso praticar livremente, sem a preocupação de que o direito penal se volte contra mim.
Eu só não posso praticar as condutas que estão penalmente definidas como crime. Todas as outras eu posso. Então, o direito penal, ao listar as condutas que configuram crimes, ele funciona como um instrumento de garantia, porque ele assegura a todos os indivíduos a possibilidade de poderem livremente praticar todas as outras condutas que não estão nessa lista, sem a preocupação de que o direito penal os venha perseguir. Mas veja, isso não quer dizer que estas outras condutas que não estão definidas como crime não sejam proibidas por outros ramos do direito. Apenas a garantia é de que o direito penal não se voltará contra o indivíduo. O direito penal exerce ainda uma outra função importante, que é a função ético-social ou configuradora dos costumes. O que determina essa função? É que ao proteger determinados bens jurídicos e proibir determinadas condutas, o direito penal acaba robustecendo na consciência da coletividade certos valores morais. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. O direito penal, por exemplo, proíbe o estupro. Não é possível obrigar uma outra pessoa qualquer a praticar conosco relações sexuais sem que ela o deseje. Não é possível, isso é crime, crime de estupro, um crime gravíssimo, abjeto, terrível. Ora, a moral, a religião também determinam isso. Não se pode obrigar a pessoa a manter uma relação sexual não consentida. Na medida em que o direito penal proíbe essa conduta, ele acaba reforçando, robustecendo na consciência das pessoas a ideia de que essa é uma conduta que deve ser evitada, que não é digna, que não deve ser praticada. Então essa é a função ético-social do direito penal. O direito penal exerce ainda uma função simbólica, e essa função simbólica ela atua nos governantes e atua nos indivíduos. Para os governantes, a função simbólica, cada vez que o governante atua, criando, por exemplo, uma norma penal, ele tem ali um símbolo, uma ideia, uma impressão de que ele está prestando uma relevante colaboração para a sociedade. Então essa é a função simbólica para o governante. Ajudei a fazer uma nova lei penal, estou atuando em benefício da coletividade. Essa é a função simbólica. Isso é o que surge na mente dele. Isso é o que representa para ele ter criado, por exemplo, aquela nova lei. Para os indivíduos, a função simbólica do direito penal é ilusória. O direito penal cria na mente das pessoas uma ilusão de que estamos realmente combatendo a criminalidade, de que estamos realmente colocando a criminalidade sob controle, de que estamos realmente conseguindo diminuir a criminalidade, o que é uma inverdade. Até porque não é através do direito penal que nós vamos conseguir combater a criminalidade. Para combater a criminalidade, quem estuda de verdade o direito penal sabe disso, nós precisamos de políticas públicas. De nada adianta criar novas leis penais ou robustecer o direito penal, endurecer novas penas mais graves. Isso não vai produzir bom efeito e pelo mundo afora nós temos exemplos de estados que tentaram fazer isso e não conseguiram resolver o problema da criminalidade, que deve então ser combatido através de uma presença mais firme do Estado na educação, no saneamento, na geração de emprego e renda, Então aí é que o Estado vai conseguir combater criminalidade. Outra função do direito penal é a função motivadora. O direito penal motiva as pessoas a não delinquirem. Como que ele motiva? Aplicando sanções. A ideia nem sempre funciona, mas a ideia é que, ao proibir determinadas condutas e ligar a essas condutas uma sanção, o direito penal esteja motivando essas pessoas a não praticarem crimes, esteja desestimulando a prática de crimes. Como disse, isso nem sempre funciona, mas é uma função do direito penal. Uma última função do direito penal é a de redução da violência estatal. Cada vez que o Estado prende alguém, cada vez que o Estado aplica uma sanção a alguém, cada vez que o Estado priva alguém da liberdade, o Estado está realizando uma conduta que é legítima, que é justa, que está prevista na lei, mas nem por isso deixa de ser uma conduta violenta.
Privar alguém da sua liberdade é sempre uma violência, sempre uma violência. E o mais moderno direito penal, ele defende a ideia de que nós devemos reduzir ao máximo os crimes na vida da sociedade. Nós devemos transformar em crimes apenas e tão somente aquelas condutas que são mais graves. Veja, existe uma ilusão de que inflacionando o direito penal, criando muitos crimes, nós podemos combater a criminalidade. Na verdade, quando nós temos um direito penal muito inflacionado, muitos crimes, torna-se mais difícil para os órgãos de persecução penal, a polícia, o Ministério Público, perceber que alguém está praticando crime. Isso faz com que várias pessoas possam praticar crimes sem que o Estado perceba e elas acabam não sendo punidas, o que gera aquela ideia de impunidade e acaba estimulando outras pessoas a delinquirem também. Se nós temos um direito penal mais enxuto e menor, os órgãos de fiscalização e de repressão, a polícia e o Ministério Público, poderão mais facilmente perceber e descobrir quando alguém praticar um crime, e isso torna a probabilidade de que essa pessoa seja punida maior. E o que faz realmente as pessoas desejarem não delinquir não é o tamanho da pena, mas a certeza de que serão punidas. Então, é melhor penas menores que sejam certamente aplicadas do que penas maiores que o indivíduo imagine que jamais o alcançarão. Essas são as funções do direito penal. Então está aqui uma distinção, na minha visão, entre a finalidade e as funções que o direito penal exerce. Espero que você goste, que tenha sido útil, e em breve trago mais assuntos aqui para vocês, tá bom? Vamos sempre meditar direito. Um grande beijo no coração.